Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. Segunda-feira com garoa, frio, 15 graus aqui em São Paulo. Eu desejo um ótimo pregão a todos. São 10 horas e 46, 14/8 de 2023. Então temos uma segunda-feira agitada. Eu vou começar pelo mini índice, falando em compra. O nosso racional já é tradicional iniciar os trabalhos falando de um movimento esperado para o mini índice. Então, vocês devem ter acompanhado em alguma rede social, Telegram, Instagram, a minha teoria dos 15 candles. Ela diz o seguinte: houve um movimento entre os dias 12 de abril e 5 de maio. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. A partir do 15º dia, houve uma inflexão. E o movimento, vejam aqui, 1, 2, 3, 4 candles. Esse gap não existe, né? Um erro do TradingView, mas foram 4 dias de movimento anterior. 1, 2, 3, 4 dias de movimento anterior. 19 de julho, 20 de julho, 21 de julho e o dia 24. Então, com base nesse movimento anterior, ocorrerá uma situação de reversão a partir de hoje, né? E você fala, pô, mas hoje está caindo. Só que o dia da reversão, que foi na ocasião dia 4 de maio, foi o que marcou a mínima do movimento. Naquele momento, dia 3 de maio, a mínima havia sido 102,725 e do dia seguinte foi 102,320. Então, aproximadamente 400 pontos. Hoje, a mínima da sexta-feira 117,550 e agora está 117,905. Então eu falaria em compra nesse momento a 116,850, 840, 850 por aqui. E eu acredito que durante a gravação vai subir pelo menos aí uns 500 pontos. Então vamos lá agora, buy, tomaríamos a 116,800. Eu penso que vá aproximadamente a 116,300 ainda durante a gravação. Então o mercado deve estar acionando stop de robôs. Existe alguma pressão, mas deve voltar a 117,300 pelo menos durante a gravação. Então vamos observar, daí a gente volta aqui e ver como o movimento será materializado. Uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Eduardo Fraga, boa noite, um ótimo final de semana. Obrigado a você, querido, seja sempre bem-vindo. Eu agradeço todas as mensagens de Dia dos Pais também que eu recebi. Eu deixei um recado lá nos stories dá até para ouvir ainda, para ver, nos stories do Instagram e também no Telegram. Fiz um clique falando do Dia dos Pais, também coloquei uma mensagem com a Águia Filhote e a galera gostou, bacana. Marcel Fernando Bonassi, professor importante, possibilidade de desabastecimento de óleo diesel no Brasil. A diferença de preço está em 30%, que acho que pode acontecer. Eu acho que vai ter que começar a ajustar, né? Não tem jeito. O governo não pode viver num mundo paralelo. É claro que a gente sabe que tem motoristas de aplicativo, acaba tendo impacto no transporte público, mas a gente não pode viver de uma forma alienada, né? Tem que seguir as cotações internacionais. O dólar começou a subir, dólar em alta deixa ainda mais diferente, né, o preço aqui lá fora. O que vai ter é um anúncio de aumento de combustíveis essa semana. Não existe outra forma, né? Porque senão o mercado começa a entender como intervenção. Ok? Então, acho que não seria água no chope, não. Eu acho que o próprio aumento de combustíveis ele vai ser visto como uma medida de seriedade, austeridade, governança, e o mercado vai ter nesse ponto um driver para subir. O Ferri, né, ele saiu lá do TC, é uma pessoa que eu admiro, ele foi um dos poucos que falou que o mercado iria subir até mais ou menos ali os 120, mas agora ele se juntou ao time do FR, né, que é quase um terrorista do CW, o FR, o CW,
o FU. Então tem uns camaradas aí, o PS. Então o Rafael Ferri tá junto com esses outros personagens aí, entendendo que o mercado vai cair. E aí, quando a pessoa ela entende que vai cair, ela traz isso publicamente, ela tem que retroalimentar seu pensamento. Então ela fica buscando elementos, né, muitas vezes de forma correta, outras vezes de forma fantasiosa. Não estou falando que é o caso do Ferri. E aí ela tem que buscar elementos para justificar o seu racional. Eu entendo que vai subir, só que eu falo aqui amplamente por quê, né? Então eu dou aqui diversas razões e eu acho que essa é a forma correta. Você pode errar ou acertar, mas desde que tenha uma base bastante sólida, esmiuçada, detalhada, esse é o meu pensamento. Silvana G. Orleans, bom dia, poderia analisar plano e plano, bom final de semana? Poderia sim. Daqui a pouquinho o Minint vai bater os 117.300. Eu simulo como se nós estivéssemos numa live, uma transmissão, uma aula e depois explico o movimento. Eu falava sobre a plano e plano com meu filho. Na verdade não foi com meu filho, foi com a madrinha dele. Nós fomos a um compromisso ali na Zona Leste, minha prima. E ela estava me perguntando sobre a MRV, a plano e plano, a Cury. Eu até falei que nós realizamos lucro em Cury. Olha, as ações subiram muito fortemente. Por exemplo, plano e plano saiu de R$4, ela foi a 12, quer dizer, ela multiplicou-se por 3. E agora o ativo passa por um processo corretivo técnico, apesar de ser doído para quem está no game. Nem é nosso caso, pessoal, que fique claro. Mas ela está buscando o topo anterior, que é R$10 com 10 centavos. Hoje a mínima foi 10,11. Então o movimento técnico, eu acho que justifica até uma entrada na ponta compradora, né? Depois dessa correção buscando topo anterior, ok? O Marcel falou que me conheceu na Expo Money. Foi lá no Transamérica, exato. A Expo Money em São Paulo ela começou no shopping Frei Caneca. E os últimos anos ela ocorreu no Transamérica. Eu acredito que os últimos 3 anos. Os últimos 4. 2013 eu não estava mais, que foi o último ano, correto? Eu saí em 2012. Mas 12 e 11 eu lembro que foi no Transamérica. Inclusive, uma das vezes eu fui até a Globo News, me levaram num carro lá para dar uma entrevista. Eles precisavam de alguém. Aí me levaram até a Globo News. A Globo News estava com uma, digamos assim, um setup, um cenário montado lá na própria bolsa, no prédio. Aí fiz a entrevista. E depois, essa jornalista hoje ela trabalha na Genial, que me entrevistou. Pelo menos trabalhava até ano passado. Eu fui até a Genial ano passado para uma reunião, ela lá estava, convidado pelo meu amigo Igor Gramiani. E depois voltei para a Expo Money, eu tinha uma palestra a fazer. Ok, aí ele comentou, por sinal um evento, na minha opinião, melhor que a XP Expert. A Expo Money era mais focada para a educação do investidor. Maravilha. Excelente, obrigado por trazer essa informação, querido. E o Carlos Prado, nosso querido amigo também, estamos junto em Porto Belo, aproveitei para entrar em Mills. Então vamos lá, vamos estudar a Mills, que é uma das... A Mills nós não temos em carteira, já fizemos um belo trade em Mills certa vez. A Mills foi esposa já. Nós pegamos uma virada fantástica em Mills, mas isso já faz alguns anos. E o ativo vai corrigindo, né? Corrigindo também até o topo anterior. Então, correção que abre espaço para a entrada. Então, boa sorte para você na Mills. Semana passada, pessoal, houve na sexta-feira diversos comandos. E hoje nós tivemos mais alguns e eu vou detalhá-los aqui. Ok? O primeiro comando, a gente realizou lucro na semana retrasada em várias ações, né? Rani quase 100%, Pomo 125%, 113% em Cury de ganhos, quase 40% em Gemate com peso 2 e por aí vai. E a gente manobrou na sexta-feira. É o que eu comentei, o dinheiro que sobrou dessas manobras, inclusive a gente alocou o lucro do mini dólar e tal, a gente vai dobrar a mão em Ecor, Marfrig e Pague Menos. Então assim, mas eu não tenho ainda o ativo. Aí é mão única, né? Mão simples, uma exposição dita normal.
Como nós já temos em carteira Ecor, a gente vai dobrar a mão, porque tem uma barra de ignição e agora a gente percebe desenho de um mastro-bandeira no semanal. Então nós dobramos a mão em Ecor. Ela não está muito longe do nosso preço médio não, mas eu acho que tem gordura ainda, tem espaço para subir. Ah, mas tem um ombro, cabeça-ombro. Essa é a ideia, né? Que a figura seja neutralizada e aí o ativo vai e dispara. Então dobramos a mão em Ecor. Em Marfrig também. Dobramos a mão hoje. Ah, mas eu não vi o comando no Telegram. Tá vendo agora no YouTube. Então, ó, 2 topos. 7,81. 7,79. O ativo está na mesma região. Então, é uma correção aqui depois de um forte movimento. Dobramos a mão em Marfrig. E a outra foi Pague Menos. PGMN3. Também dobramos a mão. Vou deixar abrir aí o gráfico. Correto? Então, uma correção até a média de 21. Um ponto propício para dobrar a mão no ativo. Então, agora a gente tem várias ações na carteira com peso 2. Então, essa é uma mudança. Vocês devem ter visto também que a planilha Trades agora ela passa a se chamar Giro de Mercado. Eu organizei de uma forma diferente, vocês vão perceber durante a gravação, sempre evoluindo, procurando melhorar aqui na Top Traders. Aí nós tivemos comando de venda em ativos que a gente não acredita que desenvolvam um movimento forte, que são a ERI3. O ativo reduziu o volume, tamanho de candles. Então realizamos a posição a mercado, LWSA3. Então percebam que eu estou esmiuçando, explicando detalhadamente cada manobra. Local web vendemos também a mercado. NGRD3, Neogrid nós também vendemos. Então não tem, na minha visão, mais uma boa expectativa. Eu vendo e já tiro da planilha, nem quero saber mais da ação no curto prazo. O Home 3. O ativo parou, simplesmente. Né? Perdeu o LTA. E Zamp 3. Então essas ações não fazem parte mais do portfólio. Qual portfólio? A gente juntou também na sexta-feira carteira Imersão Pocket, Ouro, Desafios e Nacional na carteira Top Traders. Então essas ações elas não fazem mais parte do nosso portfólio. E aí teve o comando, qual será a nova esposa? Via. Então assim, eu vou comprar ao longo do dia para compor um bom médio. Eu vou alocar os valores de Aere, Local Web, Neogrid, Home, Zamp em Via. Então ela vai ter peso 5 no portfólio. Houve o anúncio de um plano de reestruturação na semana passada, somente com venda de imóveis para ela ficar como locatária serão 200 milhões, né? Tem uma nova diretoria, um novo CEO. Então eu penso que, estando o gráfico mostrando uma região de suporte, mais um plano de reestruturação, juntamente com corte de Selic, pode ser um case aí de recuperação, de virada, né? E ela, quando começar a subir, acho que pode ter forças. A gente pensa no último pregão do ano que essa ação pode chegar a R$5. Então é a nova esposa Via 3. Ok? Então não teremos mais manobras na carteira nacional, pelo menos essa semana. E lembrando, pessoal, quinta e sexta não tem YouTube, não tem Telegram, não tem Instagram. Eu posso fazer uma ou outra coisa, mas eu não vou prometer, porque serão aulas da Imersão 15. Né? Então, dedicação total aos alunos, 4 aulas na quinta, 4 aulas na sexta. No sábado eu já volto com os conteúdos dito normais, aí, tradicionais. Então agora a gente tem uma carteira só, e nos Estados Unidos a gente tem a carteira Eagle, que juntou a Fly USA e a carteira internacional. Então sempre melhorando, organizando, aperfeiçoando, e a planilha Trades agora chama-se Giro de Mercado. O mini índice que nós comentamos que viria a 117.300 durante a gravação tem sinal de fundo. Vejam aqui a sombra inferior. E deve mesmo vir no 117.300 durante a gravação, logo menos até o final da gravação. Aí eu vou explicar qual o movimento esperado para o restante do dia. Então os comandos estão aí.
Tem a teoria dos 15 candles, que eu comentei, então, nova esposa, a teoria dos 15 candles, movimentando os nossos portfólios, as operações, então vamos dar continuidade a que o pessoal, que os nossos queridos amigos do YouTube pedem. E faltou olhar a Porto Belo, né? Ela faz parte do portfólio com peso 2 também, PTBL3. Comando na sexta-feira. Então acho que para quem está de fora é uma bela oportunidade. Quer dizer, tem um ativo de qualidade cumprindo aqui, preenchendo uma simetria em A. Né, o A completou-se a 7,24. Tem um ponto-chave que é o fundo anterior, 7,41. Acima deste deve subir de forma acelerada. E uma LTA que está sendo pressionada e eu penso que ela será respeitada. Então uma chance assim, fantástica, na minha opinião, de comprar uma joia que é Porto Belo. Só responder a minha equipe aqui, pessoal, tem pessoas, os últimos se inscrevendo na imersão, se matriculando na imersão. Legal. Então tá respondido. Muito bem, então, uma vez feita a introdução e atendendo nossos amigos, obrigado ao Carlos, Silvana, Marcel, Eduardo, que enobrecem dessa forma a nossa gravação. Eu prometi fazer os ativos que divulgaram seus balanços. Vamos fazê-lo. Uma informação que eu julgo importante, né? A gente teve hoje o IBCBR, alta de 0,3 em junho ante maio. Talvez o mercado esperava alguma coisa maior, mas para mim veio em linha. Não foi exatamente uma surpresa. E posição dos estrangeiros, eles venderam novamente na quinta, 312,783. Retirada, ou seja, estão vendidos no mercado de ações 6.597. E os institucionais também venderam 100.191. Estão vendidos, estão comprados, aliás, em 3.468. E pessoas físicas compraram 186.751. Estão compradas em 2.558, quer dizer, os ursos são os estrangeiros e os touros são pessoas físicas, juntamente com os institucionais. Muito bem. Então, façamos aqui o estudo dos ativos que divulgaram seus números. Então, vamos lá. Teve o balanço do Banco Inter e também da Embraer. Hoje, 20 ações aproximadamente divulgarão seus números após o fechamento. Então, Embraer 3, MBR 3. Embraer é um ativo, eu acho que vale a pena operar quando você tem situações esdrúxulas, como, por exemplo, essas situações que a gente percebeu, né, durante a inflexão, teste de média, ou, por exemplo, uma compra ouro aqui dia 12 de dezembro, houve um engolfo. Comprar em Embraer no meio do bolo aqui, eu acho que não faz sentido no momento. Tem tantas opções melhores, né? Mas se você me falasse, olha, você precisa decidir entre a compra e a venda em Embraer, eu compraria, mas não escolheria comprar o ativo. E tem o Banco Inter. Eu nunca sei o código do Banco Inter, é impressionante. É NBR, mas também, né? Porra, é NBR32, né? Banco Inter é a mesma coisa, pessoal. Aqui foi compra. Aqui no gap de fuga, compra. Aqui, quando esse candle do dia 4 de julho foi negado, compra. Até mesmo no acionamento do spinning top. Agora você pega um gap. É a velha história. Entre a compra e a venda, eu compraria nesse patamar. Por quê? Rompeu um pivô de alta em gap. Nós temos o 19,05 como a cabeça do pivô. E é uma situação onde o mercado celebra um balanço, mas eu não compraria nessa... A não ser que eu comprasse e colocasse stop abaixo da mínima de hoje, 19,15. Né? Mas a compra ouro, ela foi em outros pontos, em outras circunstâncias. Ok? Então, amanhã deve ser uma sessão bastante agitada por duas razões. Primeiro,
a gente vai ter 20 balanços após o fechamento, segundo que quarta-feira é vencimento do índice. E a gente vai rolar, né? Eu adianto desde já. Então, para você ver qual é o próximo vencimento, eu venho aqui em ajustes do pregão. Vamos lá, o IN, que é o mini índice. Então nós estamos no Q23, nós vamos migrar, rolar para do Q de queijo 23 para o V de vida, de vitória 23. Então, é uma das razões, com certeza, que está descolando o Brasil de exterior, pressão no vencimento do índice. Então, deve realmente ter uma virada pós-vencimento, mas o sinal pode vir antes, entre hoje e amanhã. Por isso que a gente tem a teoria dos 15 candles. Ok? Então vamos estrear aqui a nova planilha Giro de Mercado. Ela é bem parecida com a planilha Trades, mas julgo eu um pouco mais organizada. Eu estou sempre tentando melhorar, organizar melhor. E eu queria agradecer aqui também, eu já o fiz em outras redes sociais, agradecer a todos os inscritos na Imersão 15. O pessoal da Imersão 14 ganhou a Imersão 15 em cortesia, presente, inteiramente grátis. E a gente mandou um convite. Então olhem lá que foi um convite com Imersão 15 em Algarismos Romanos. Veja se não está no spam. Se não está, escreva para suporte@toptraders.com.br que a gente manda o link para você. Então as aulas serão quinta e sexta-feira, por isso não teremos nenhuma iniciativa gratuita nessas duas datas. Eu estou preparando o estúdio para as aulas. Está quase pronto lá para a gente desenvolver na quinta e sexta-feira. Até cortei o cabelo ontem, tal, na sábado fiz a barba para ficar aí alinhado, sempre com muito respeito aos alunos, para mais uma imersão. Se eu não me engano, foram 15 imersões, né, na época da Expo Money. Foram 14 tradicionais e isso em pouco mais de 3 anos e meio. E foram 14 tradicionais e uma só de mini contratos, e agora só de mini índice. E agora, nessa nova fase da Top Traders de 2017 para cá, em aproximadamente 5 anos e meio, também fizemos, essa é a 15ª imersão. Então vamos lá, vamos estrear a planilha. Eu acho que foram 14 na época da Expo Money, foram 13 tradicionais e uma só de mini índice. A gente pode pensar em fazer logo menos uma imersão só de mini índice. Pode fazer sentido, né? A maior parte do nosso público, o foco é... Eu diria que 70% dos alunos o foco é mini índice. 60% talvez. Acabam operando mini dólar também, mas 60% a 70% mini índice. Então o milho ele luta, aqui a gente migrou para o X, né, para montar fundo. Né, não tem um sinal consistente a não ser esse pico de volume por enquanto. O DI... Chega uma hora que os próprios vendidos começam a realizar lucro e imprimem alguma pressão positiva, né? Ainda mais no cenário razoavelmente turbulento, enfim, o DI acaba tendo alguma pressão positiva, mas eu entendo que são vendidos realizando lucro. Se eu tivesse vendido, eu realizaria também. E o mini dólar, nós saímos no ponto certo, né? Na mínima do movimento, né? Fomos muito bem, desenvolveu um movimento de alta por enquanto. Não tem sinal de topo, nem no diário, nem no intraday. Está de olho aí para ver alguma oportunidade que a gente percebe aqui no mini dólar. É que talvez ele esteja caminhando para tocar uma linha de retorno. O mini índice depois eu volto, a hora que ele bater 117.300, que é o movimento durante a gravação que a gente projetou, eu volto aqui para fazer um estudo detalhado, vai fazer daqui a pouquinho... busca. Pô, são 500 pontos, né, no movimento durante a gravação. Então a gente tem essa capacidade da leitura intraday. E o Ibov, eu circulei aqui o movimento dos 15 candles, teoria dos 15 candles. Até comentei que acreditava que hoje abrisse em baixa. Né? Então nós temos aqui a partir do dia 12 de abril até o dia 4 de maio. Ok?
Então é normal que hoje marque a mínima do movimento como o dia de hoje corresponde, nessa teoria for materializada, ao dia 4 de maio. Tudo aquilo que eu faço eu tenho planilhado, tenho anotado tanto no computador quanto no iPad, no iPhone e num caderno. Então tudo aquilo que eu faço eu anoto, né? Para ter argumentos. Muitas vezes as pessoas falam uma coisa aqui a colar e não tem base nenhuma, né? Então a gente procura trabalhar de forma técnica. Então esse tipo de desafio com contagem de candles eu já fiz 11 vezes, acertei 10. E essa é a 12ª vez. Ok? Então de 11 anteriores nós acertamos 10 e eu estou fazendo esse tipo de desafio com contagem de candles pela 12ª vez. Vamos ver se nós mantemos aí a boa estatística. Então o Ibov ele está cumprindo uma simetria em A, depois que cumpre o movimento é fácil, né? 116,660, a mínima de hoje 116,689, então está cumprindo. Então é mais uma razão para inflexionar. Se começar a subir e trabalhar acima de 117,491, rompimento falso desse ponto. Ok? Daí eu chego aqui no Ibovespa em dólares. Ibovespa em dólares também numa região de suporte mínima do dia 11 de julho, a 23,521. A mínima de hoje, 23,523. Então, uma região de suporte. Qual que é o ponto-chave? 23,851. Se começar a trabalhar acima, rompimento falso. Daí eu chego no BOVA11. O BOVA11 também é uma região de suporte. Fundo marcado dia 19 de julho, 112,93. Hoje, 113,01. Vou deixar o gráfico do BOVA11 o mais limpo possível. Eu tenho um grupo de alunos que opera... Eles operam basicamente ETFs, ativos estilo BOVA11, Small 11. E eles estão comprando a partir de hoje, me avisaram, tanto Small 11 quanto BOVA11, de acordo com o perfil dos clientes que eles atendem. Então eles pretendem alocar aproximadamente 8 milhões de euros, né, convertidos em BOVA11 e Small 11 ao longo da semana. Essa é a missão que eles têm. 40% Small 11, 60% BOVA11. Né, estão entrando aqui a alocação em Brasil. E eles vão distribuindo ao longo do dia. Me avisaram no sábado que o farão. Eles operam como Authorized Traders. Eu já operei como Authorized Trader também, para um grupo árabe certa vez e depois para um grupo de investidores. Nos Estados Unidos você pode operar assim, na Europa também. Trader autorizado. Então aqui nós temos o BOVA, temos o Small 11. Aqui uma LTA. Aqui uma linha de retorno. Correto? Então a gente já percebe a sombra inferior. Então a teoria dos 15 candles ela vai ganhando corpo. Pô, se hoje fechar positivo ou quase no 0 a 0, aí reforça ainda mais. Vejam que essa organização está um pouco diferente a ordem que eu costumo estudar. Então a gente chega no índice de consumo. O índice de consumo passa por um período corretivo. Vamos ver se existe aí um sinal, uma sombra inferior. O índice de energia ele é resiliente, então está indo na contramão novamente, adiantando o movimento. Tem uma simetria em V que indica 90,864 como alvo no curto prazo. E o IFNC, que é o índice de setor financeiro, que opera aqui sobre uma linha de retorno. Um provável fundo duplo, o eixo desse fundo duplo, 12,009, o alvo 12,538. Então isso é animador. O mini índice acabou de buscar o alvo intraday que a gente projetou, mostrando a nossa capacidade da leitura de movimentos curtos também. Então, foram aproximadamente 500 pontos.
E agora eu vou, como eu prometi, eu vou fazer um outro estudo falando de uma movimentação número 2, digamos assim. Então, houve um fora da banda dentro da banda. Tem dois fundos importantes, 117.615, 117.550. Então, provavelmente, daqui a alguns minutos, testará essa dupla resistência. Fundo anterior 117.550 e 117.615. E são os pontos chaves. Acima de ambos, especialmente o mais alto, que é 117.615, virá até 117.990, que eu acredito que é o movimento que ocorrerá no início da tarde. Então, teste de 117.550 e 117.615, rompe e aí busca 117.990, aí mais ou menos no horário do almoço. Aqui está a média de 21, uma vez rompida, juntamente com 117.990, projeta 118.310, que na minha visão esse ponto será alcançado até o fechamento, 118.310. Ok? Maravilha, então vamos estudar o índice de materiais, o IMAT. O índice de materiais ele está bem colado aqui numa LTA importante, então a gente tem visto movimentos que não chegam a tocar exatamente as linhas e aí reverte, então é uma ideia para o IMAT. Temos o IMOB, que é o índice do setor imobiliário, testando a média de 21. Então, movimento técnico de correção, está tudo certo. E a B3SA3. A B3SA3 é aquela história que o professor fala. Uma coisa é comprar 15,50, outra coisa 14,12. Eu escolheria comprar esse ativo? Não. Apesar que ela fechou um gap aqui e tal, mas entre a compra e a venda, sem dúvida eu falaria em compra. Eu não trabalharia short vendido em B3SA3 no momento. A média de 21 é o divisor de águas para BBS3. Você não compra BBS3 a 52 na máxima. Mas a 47,40, principalmente para quem tem visão. Qual que é o perfil de quem compra BBAS3 nesse momento? Se quiser ligar. É aquele investidor que é mais conservador, perfil de fundo imobiliário, do próprio mercado imobiliário. Quer dizer, ele toma nesses níveis um ativo bom a um preço descontado. A 52 eu não seria comprador. A 47,38 eu seria. Eu não tenho interesse. A gente fez outras manobras conforme eu compartilhei com vocês. Né? Mas, para quem tem o perfil de Banco do Brasil, gosta desse tipo de ativo com perfil mais conservador, é um prato cheio na minha visão. Dos grandes bancos a gente mantém Bradesco. Eu entendo que é uma oportunidade muito boa de compra. E realizamos lucro praticamente na máxima do movimento em BPAC, na semana retrasada. Aí chegamos em Itaúsa. Percebam que essa planilha giro de mercado, que está aqui no lugar da planilha Trades, ela traz mais organizados os ativos, né? Isso sempre procurando melhorar nossos processos, busca contínua por qualidade. Então, uma situação de compra também. Escolheria comprar Itaúsa nesse momento? Não, mas entre a compra e a venda, compraria. Né? Fora da banda, dentro da banda, LTA. E daí nós chegamos em Itube. Hoje comprar Itube ou Bradesco dá quase na mesma, mas ainda acho que Bradesco é o melhor negócio em relação a Itube. A Petro vive essa expectativa pelo reajuste de combustíveis, pode ser a fagulha, o gatilho, o trigger para o mercado começar a subir, tem vencimento de índice na quarta, já adiantei que nós vamos rolar. Então veja como a Top Traders trabalha de forma técnica, organizada, de forma destra. Nós estaremos com todas as atividades em funcionamento até a quarta, inclusive rolando com vocês o mini índice. E quinta e sexta, dedicação aos alunos da Imersão Técnica 15. Aí no sábado, domingo, eu volto com os conteúdos tradicionais, final de semana, eu faço sempre clique, reader, produções para o Instagram, enfim, estudos, né, sempre com muito carinho e atenção, mas quinta e sexta eu já estou adiantando, porque senão o pessoal, não tem cenário hoje, não tem reader, não tem clique, não tem.
Aí volta no sábado, quinta e sexta, dedicação total aos alunos da imersão 15. Lembrando que se você fez a imersão 14, foi enviado um convite para você no e-mail. Se você trocou o e-mail, aí avise a nossa equipe, né? Vai através de um convite, você é convidado VIP especial, como se ficasse num camarote para a imersão técnica 15. Estou dando esse presente pessoal da 14, um carinho, aí, um sinal de amizade e consideração do professor. Mas alguns não receberam, então escreva para suporte@toptraders.com.br ou de repente está no spam, enfim. Então o pessoal da imersão 14 virão para 15 como convidados especiais, VIP, um sinal de toda a amizade, consideração e gratidão da Top Traders. Bom, professor, eu não recebi o link para me inscrever na imersão técnica 15, eu quero me inscrever. Está na bio do Instagram, tem na descrição dos vídeos aqui do YouTube, nesse banner aqui na parte alta, então é só se inscrever. Ah, eu sou ex-aluno, eu quero o link com desconto. Escreva para suporte@toptraders.com.br. Então a gente chega aqui em Sambi 11 e toda a imersão, né, eu sempre fico muito animado. Sim, é uma energia muito positiva, a troca com os alunos. Além do aluno ver a minha imagem e ouvir a minha voz, ele conversa comigo através de um chat. São dias realmente muito especiais e o ânimo é sempre renovado a cada imersão que a gente entrega. Então, Sambi 11, eu tenho restrição ao ativo pela questão do STF, que vocês conhecem, então essa eu passaria de fato. Aí Vale é a grande vilã no curto prazo. Nós temos em carteira, o preço médio não está tão diferente do atual, mas vejam, por exemplo, Vale... mas esse... Eu acho que essa oscilação está errada, acho não, né? A Vale é a vilã de hoje, mas não para imprimir uma queda de 1.000 pontos ao índice, né? Então isso daqui ele deve estar somando mais de uma sessão, então não se aplica. Eu vou ignorar. Mas de todo modo, Vale é uma das vilãs, está numa região de suporte. Eu entendo que é uma oportunidade de compra, principalmente para aquele investidor de médio prazo. Até de curto prazo, em algum momento muito breve ela vai inflexionar. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, não tem sinal de fundo. Então ele vai subindo. Eu tenho alunos, inclusive, que estão comprados e me perguntaram se eu liquidaria. Olha, eu não liquidaria, eu seguiria, né? Ou talvez começasse a liquidar de forma gradual. Vende 20% hoje, 20% amanhã. Deixa eu só responder ao pessoal da minha equipe, um aluno fazendo a matrícula. Maravilha. Onde um aluno que falou que ele conversou comigo. Aí eu falei para ele que ainda nós tínhamos algumas vagas. Perfeito. Está tudo certo então. Legal. A gente está fazendo uma matrícula agora. O aluno ficou inseguro em fazer a matrícula porque ele falou que eu comentei que a gente fecharia as vagas ontem e tal. Não, mas podem fazer. Tem algumas vagas sim, pessoal. Enquanto o link estiver na descrição dos vídeos, aqui no banner, pode fazer a matrícula, não tem problema. E teve um aluno também que estava em dúvida se o evento é presencial. Não, a imersão é online. Ele falou que é de uma região que é longe de São Paulo. Não, pode fazer também. É tudo online. Você consegue ver através do tablet, computador, celular. A plataforma educacional funciona para todas as mídias. Então está resolvido. O pessoal da minha equipe estava tirando a dúvida aqui comigo. Maravilha. Vamos lá então. MME,
que mede fluxo para mercados emergentes, cumprindo simetria, está numa região de suporte, já com sombra inferior. Teve um aluno, para vocês terem uma ideia, essas são dúvidas que vão surgindo, né? O aluno perguntando se eu mesmo darei a imersão, seria o professor? Sim. Tanto a parte gravada, que é o Escola do Investidor, é tudo gravado por mim, com a minha imagem e a minha voz, e o ao vivo também na imersão sou eu que ministro todas as aulas. Essas são dúvidas que às vezes parecem simples, a gente nem... Eu procuro sempre responder até de forma antecipada as dúvidas, mas nada como os próprios alunos perguntarem, tá tudo bem, a gente trata sempre com muito carinho e respeito. Então o índice DAX indica aqui uma ideia de inflexão sobre uma LTA fundo, topo, fundo. Então o pivô deve ser acionado a 16,060 nos próximos dias. Temos a Bolsa de Paris também, fundo, topo, fundo. Então a ideia é que rompa 7464 e acione um pivô. São dúvidas que vão surgindo, pessoal. Então o pessoal da minha equipe... O aluno comentando que ele ouviu falar que a gente ia ministrar o curso pelo LinkedIn. Meu Deus, não é pelo LinkedIn, é uma plataforma educacional. A gente usa o Nutror com o Chatroll, as gravações ficam disponíveis já a partir do mesmo dia e eu faço um resuminho ao final. É isso mesmo que a minha equipe está passando para ele. É uma plataforma educacional, né? A gente usa a gente faz tudo através da plataforma Eduz, tem o Nutror, que é a parte educacional da plataforma, o sistema de pagamento é seguro, a gente utiliza um checkout seguro também. Então, tá tudo certo. Mas são dúvidas que vão surgindo. Uma plataforma educacional mega segura, estável. Você sabe, né, a qualidade de imagem e voz que a gente trabalha. Então, acho que tá tudo certo. Então, o Reino Unido tá levemente abaixo da LTA. Mas passa também a ideia do pivô. Qual que é a ideia do pivô, né? Seria mais ou menos isso aqui. Seria mais ou menos isso, vejam. Aqui eu tenho um fundo, tem um topo e um fundo mais alto que o anterior, que forma naturalmente padrão da alavanca. Então, pivô em formação. EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York, região de suporte. Vejam a mínima marcada dia 11 de julho a 30,83, a mínima de hoje 30,86. Eu não vou... Vejam só, eu não vou manter essa LTA porque não faz sentido, mas nós temos aqui uma região de suporte, claramente, e a mesma teoria que eu comentei anteriormente. A gente marca o fundo anterior, 31,35, rompeu, trabalhou acima, deve acelerar o processo de recuperação. Aí temos o VIX, que é o índice do medo Volatility Index. Eu não vejo nada de interessante no VIX nesse momento, nem para comprar nem para vender. E aí chegamos nas bolsas americanas. O Dow Jones operando de lado há quase 2 semanas ao redor da média de 21. O S&P testando o topo anterior, não chegou a fechar o gap, a 44364. Foi a 44398 por pouco, mas não fechou. E o índice de tecnologia Nasdaq, lutando aqui para formar fundo, fora da banda, dentro da banda, ele vai lentamente caindo, parecido até com o desenho do Ibov. E os títulos americanos de 10 anos não têm um sinal de arrefecimento, eles vão subindo. Teste da média de 21, está testando o máximo aqui. Ou rompe e vai embora, ou forma topo, vamos observar. E o petróleo reduziu bem, né, a queda, tem sombra inferior, o petróleo está tudo certo. A questão da Petrobras é realmente um case de diferença dos preços internos, principalmente em relação ao Brent. Deve ser anunciado um aumento de combustíveis e o mercado deve reagir, nesse caso, com alta. Né? Sinal de mais governança, seriedade, enfim, eu sei que o preço de combustível a maior, ele aumenta o custo de transporte para quem trabalha como Uber, taxista, mas a gente também não pode ficar descolado do exterior, mesmo porque o dólar subiu. Né? Em diversos momentos não houve essa questão aqui no Brasil, porque o dólar estava em queda.
né? Então o dólar ele acaba pressionando tanto a inflação como o preço de combustíveis. Eu bato muito nessa tecla. Ok. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para falar para vocês aqui. Maravilha, acho que está tudo certo. Tudo que eu comentei está feito. Que era os recados. Falei das manobras nas carteiras e tal. Então essas manobras foram detalhadas. Eu vou comentar depois no Instagram, mas elas foram detalhadas no Telegram. Eu vou mandar um e-mail com as manobras também, da nova esposa e tudo. Então o petróleo em queda, assim, não tem nenhum problema, enfim, tá tudo certo. O minério, uma formação de fundo, ela é uma questão de tempo, no meu entendimento. Vivemos aqui uma acumulação. E a Bolsa de Xangai, provavelmente teremos aqui três fundos, três rios. Apesar da queda, o candle ele é um sinal fortíssimo de fundo, né? Sombra inferior, fechou na máxima. Então, por exemplo, eu seria comprador de bolsa na China nesses patamares. E o índice Nikkei atingiu recentemente máximas em 33 anos. Aqui a gente vai marcar o seguinte. Tem um topo mais baixo que o anterior. Se a LTB for rompida, nós teremos a continuidade da alta, esse é o meu entendimento. E a média de 21 é a primeira resistência imediata. Então, pessoal, está entregue. Percebam que agora nos Estados Unidos a carteira Eagle ela substitui a Fly USA e a carteira internacional, uma carteira só. E aqui no Brasil a gente juntou carteira Pocket, Ouro, Nacional e Desafios em uma carteira só. Então a carteira Eagle ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ativos. E a carteira Top Traders ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 ativos. E a nova esposa é a Via, que fará parte dessa carteira também. Forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção. Uma ótima semana, queridos. Valeu!